Tier List do PS2. Se você é aquele tipo de pessoa que curte homebrews, além do OPL e do Framework Boot, este vídeo é para você. O PS2 é um videogame clássico, mesmo aqueles que eu colocar na categoria básica, no nível básico aqui, ainda assim é um videogame clássico, tá pessoal? Nessa tier list não tem nível ruim. Por mais que em outras tier list a gente veja a classificação tipo ruim, mais ou menos, razoável, bom, muito bom, aqui é diferente. Acontece que existem algumas homebrews e algumas funções que não estão disponíveis em todos os consoles, seja por incompatibilidade ou seja por coisa da Sony mesmo, tá? Então, vamos lá. Começando aqui com o modelo 10.000. Eu coloquei 10.000/15.000 porque existem muitas semelhanças entre esses dois. São os primeiros modelos do PS2 e eles são conhecidos como protokernels, porque as primeiras versões do kernel estão neles. E existem muitos problemas, muitos bugs que eles enfrentam por causa disso. Existe outro modelo também que eu vou abordar mais à frente, mas continuando, esse modelo aqui ele também não tem entrada para HD interno. Em vez de você colocar o HD dentro do console, você coloca num porta HD que ele não é vendido incluso, por assim dizer, você tem que comprar em outro lugar. E hoje em dia é muito difícil conseguir esse porta HD, porque é um HD que não tem ele como peça paralela. Por exemplo, o adaptador para os outros consoles, para os outros modelos, você consegue paralelo, você consegue comprar um adaptador paralelo para os outros FAT. Mas esse aqui, que que precisa de um porta HD externo, ele não tem esse porta HD como uma peça paralela, é só original. E essa peça aí, ela foi lançada só para esses modelos que foram descontinuados em 2001. Então, são dois motivos que é raro de se encontrar esse porta HD. Fora isso, o console tem 10 parafusos ao invés de 8, porque tem diferenças físicas além de hardware e portas. Se você realmente quer um modelo japonês, por algum motivo, né, seja lá qual for, eu recomendo você comprar o SCPH 18000. Esse aqui, ele também é um dos modelos iniciais, mas a diferença é que ele não tem o protokernel. Ele tem uma versão atualizada do kernel. Então você tem o seu modelo japonês aí com HD externo, entrada iLink alinhada a USB de baixo ao invés de ser a de cima. Mas a diferença é o kernel atualizado. Mas eu coloco esses três aqui como básico porque, né, não tem muito o que falar deles. Não são dos melhores, por assim dizer. Se você quiser comprar, vai ser difícil conseguir, só se você realmente quiser, que eu recomendo eles. Os outros você consegue mais barato e também com mais facilidade para peças. E o quarto console, né, eu sei que são duas imagens, só que são três modelos que eu abordei. O quarto console é o 30000. Esse aqui eu vou colocar em normal, porque o modelo 30000 é o primeiro modelo lançado no mundo. E uma coisa interessante desse modelo é que esse modelo é o primeiro a ter HD interno. Por isso que eu botei uma foto dele de trás, para vocês verem, eu não sei se dá para ver, da porta de HD interno. Ele é o primeiro a ter HD interno, então eu coloco aqui como normal. É o FAT normal, basicamente. Não tem muita diferença a não ser isso. Ele continua tendo 10 parafusos embaixo. Não tem como dizer exatamente como que é o laser dele, como que é a lente, né? Se bem que se você quiser colocar o PL nele não vai ter muita diferença de laser. Porém, existem FATs melhores do que ele, por isso que eu coloco no normal, o FAT normal. Próximo console é o 30000/35000. Esse aqui tem um redesign na placa-mãe e ele tem 8 parafusos como o de padrão dos outros FATs. Fora isso, não tem muito o que dizer, é uma atualização bem leve nele. Mais uma vez, eu coloquei 30000R/35000 porque são poucas diferenças entre esses dois. Se eu colocasse eles separados, não ia ter muito o que dizer sobre um ou outro. É uma revisão pequena da Sony. O 37000 é uma edição exclusiva do Japão, tá pessoal? É uma edição exclusiva, não tem, por exemplo, 37001, 37002. Eu vou colocar aqui como item de colecionador. São modelos muito raros. Eles vêm somente na cor Ocean Blue, ou Zen Black, ou Midnight Black. Eu
lembro muito bem. Mas esse aqui é o Ocean Blue. Se for o 37000L é o Ocean Blue e se for o 37000B é o Midnight Black, ou Zen Black. Esse Zen Black aqui é tipo semi-translúcido. Você consegue ver um pouco dos componentes internos do console, apesar dele ser preto, porque ele é semi-transparente. Mesma coisa com esse azul aqui, só que eu acho ele mais bonito. Mas é gosto, né, pessoal? Gosto. Tirando isso, ele é muito semelhante ao 39000, que é internacional esse aqui. O próximo modelo é o 39000. Esse modelo aqui, pessoal, ele é muito bem falado na comunidade, tá? Ele é muito bem falado, assim, de acordo com relatos de quem tem experiência com esse console, ele tem a placa-mãe mais confiável, tem o laser mais confiável e por isso é o que dura mais, tá? É o que dura mais. Eu tenho aqui um 39000, ele tá com a bateria original da placa-mãe, cara, aquela bateria de moeda, é muito bacana isso. Eu vou colocar aqui como o clássico dos clássicos. E outro detalhe interessante sobre o 39000 é que ele é o último console, ou devo dizer, a última versão do PS2 a ter a entrada iLink. Depois dessa revisão, ela foi removida por completo no modelo 50000. Esse aqui, pessoal, ele não é muito raro, não é muito raro como o 37000, mas mesmo assim eu vou colocar aqui como item de colecionador, porque ele é muito bom, cara. Esse 50000 aqui, ele é muito bom. E o melhor de tudo é que ele não é muito raro. Ele é menos raro do que esses mais antigos aqui, ó, 30000, 30000R, 35000. Ele não é tão raro assim. Você pode encontrar com relativa facilidade o 50000 e talvez o 39000, mas ele é muito raro. Mas mesmo assim eu vou colocar aqui como de colecionador, porque ele tem muitas melhorias que eu vou te mostrar aqui, que eu vou falar aqui no caso. Ele tem a introdução do receptor de controle remoto para você assistir DVD. Então, antes de você controlar o console só pelo controle, agora você pode controlar pelo controle remoto, como se fosse um Slim. Ele tem a possibilidade de você colocar nele o exploit Mechapan, que é um exploit que você consegue fazer o console ler jogo pirata de PS1 sem precisar de Pop Starter, sem precisar de DKWRV, sem precisar de mod chip. É bem melhor você jogar PS1 no PS2 pelo CD do que por esses homebrews. Porque o que acontece? O Pop Starter foi originalmente criado para rodar somente um jogo, tá? Ele foi criado só pela Sony mesmo. E esse jogo de PS1 é um jogo que estava no HD interno. Então o que a Sony fez? Como o processador I/O do console não tem acesso ao HD interno, que é onde estava o jogo, a Sony fez um emulador de PS1 para rodar PS1 no PS2 para poder acessar o jogo ali. Então quando você coloca qualquer jogo de PS1 no PS2 através do Pop Starter, não está rodando naquele processador de PS1 que tem no PS2, está rodando no modo emulação. E é a partir do modelo 50000 que tu pode rodar esse Mechapan aí. Porque foi nessa versão do PS2 onde a Sony fez uma substituição no Mechacon, e essa nova versão do Mechacon, ironicamente, é mais vulnerável à exploração do que a versão antiga. E é se aproveitando dessa vulnerabilidade do novo Mechacon do 50000 que é possível colocar o Mechapan. Outra mudança é que essa versão do PS2 é a primeira a reproduzir DVD no modo progressivo, no modo 480p em vez de ser 480i, e ele tem um cooler muito mais silencioso. Eu não me importo muito com isso não. Eu acho que para mim tanto faz se é cooler como o do 39000 ou se é silencioso como o do 50000, mas tem gente que se incomoda. Enfim, muitas melhorias que o 50000 tem em relação ao 39000. E depois dele vieram os Slims. Ele foi o último FAT a ser lançado. Dos Slims, o primeiro é o 70000. Eu vou colocar ele como clássico dos clássicos. Muita gente não gosta dele. Tem gente que prefere o 90000 ou 79000. Mas eu acho que o 70000 é o melhor porque ele é basicamente, né, assim, internamente falando, ele é basicamente um 50000 miniaturizado. Ele é muito semelhante ao FAT, muito semelhante, por ele ser o primeiro Slim. Você pode modificar esse console para HD interno, tá? Você pode fazer isso. Eu já vi gente fazendo isso no 90000, mas aquilo ali é gambiarra, cara, é gambiarra. O que eles fazem ali é puxar da USB do console um cabozinho para conectar o HD externo. É esse HD USB que você compra por aí. O cara põe um HD externo USB dentro do console, fala que é interno,
e alimentar ele pela USB. Então, do que adianta? É como se fosse um HD externo, só que dentro dele. E o desempenho desse HD interno, entre aspas, é o mesmo do externo. E é um desempenho muito ruim, porque quando você joga pelo USB do console, você deve saber disso, né? Se você usa o OPL, você tem problemas de tela de carregamento, você tem problemas de cutscene, você tem problemas de áudio, porque a porta USB do console, mesmo esse 90.000 aqui, é uma porta USB lenta, é a porta USB 1.0 ou 1.1. É uma velocidade de transferência de, teoricamente, 150 kB por segundo, ou até menos que isso. Então tem muito problema no console de reproduzir áudio, de reproduzir cutscene. E você faz essa modificação, essa gambiarra, né, por assim dizer, de colocar o HD externo dentro dele, não adianta de nada. Mas no 70.000 tem um mod aí que é muito interessante, né? Uma coisa cara, só para quem quer mesmo. Eles conseguem restaurar a função de HD interno nesse console, porque no 70.000 especificamente, a Sony não removeu por completo a controladora de HD. E você pode restaurar essa controladora com um mod que é como se fosse um cabo flat que você solda aí na placa-mãe e você conecta a outra ponta num HD ou então num cartão SD. É muito interessante. Por isso que eu acho ele o melhor dos Slims. Ele é conhecido também por arranhar CDs e DVDs, mas se você vai jogar o PL nele, isso não importa muito não. O próximo é o 75.000. Esse aqui eu vou colocar como básico, não, normal, vou colocar como normal porque ele tem muitas falhas, por assim dizer. Nessa revisão de hardware que a Sony removeu o processador de PS1 e substituiu ele por um novo processador chamado Decard. Dessa versão em diante não tem mais o processador original de PS1, agora é um substituto que faz a mesma função, né? Você ainda pode rodar PS1 nesse console nativamente, mesmo se for pelo CD, mas é por emulação e não por compatibilidade nativa de hardware. Só que nesse tem muitos problemas, né? Porque a Sony meio que não esperava que fosse dar tantos problemas. Então, nas versões posteriores, ela fez correções de software para melhorar a emulação de PS1. Aqui não, aqui é tipo o primeiro a ter essa mudança. Então, ele tem uma vantagem de ter a leitura USB um pouco mais rápida, a leitura também de MX4 SIO mais rápida, mas tirando isso, não tem muito o que dizer não. Ele não tem você ainda pode rodar o Mecapel nele, né? Porque o Mecapel é para todos os consoles do 50.000 até o 90.000. Mas esse aqui não é muito bom não é muito bom, porque ele tem esses problemas de compatibilidade. O 77.000, esse aqui eu vou colocar como funções extras. Funções extras, não chega a ser normal porque ele tem correções, né, como eu falei. Ele só não é tão bom quanto o 70.000 porque, apesar dessas correções de software, ele ainda assim não chega perto dele. E o 79.000, né, o penúltimo console, é também funções extras, porque, assim, basicamente é um 77.000, mas ainda mais encolhido. De todas as versões do PS2, essa aqui é a mais leve e também a que tem a menor placa-mãe. E também, de acordo com relatos, ele também é um dos poucos que não arranha o CD, tá? O anterior arranha, o 75.000 arranha, o 70.000 arranha, mas o 79.000 não arranha, porque a Sony fez algumas mudanças no cabo flat, também no case interno, ou melhor, no lado interno do case, para impedir que o cabo flat suba demais e arranhe o CD e DVD. Então vou deixar aqui como um pouco melhor do que o 77.000. Por último, o modelo 90.000. Esse aqui, ele é o único Slim que tem fonte interna, ao invés de externa, porque os outros têm. Eu vou colocar ele aqui, deixa eu ver, eu vou colocar, ele é bom, tá, ele é melhor que o 75.000, mas eu vou colocar aqui como normal. Eu vou colocar aqui como normal, porque não tem compatibilidade boa com homebrews. De todos os PS2 que você pode encontrar por aí, o 90.000 é um dos poucos que, por exemplo, você tem que colocar, em vez de você colocar Framework Boot, você tem que colocar o Funtuna ou Fortuna, ou então algum equivalente. Não são todos os Slim 90.000 que são assim, são somente aqueles de 2008. Na época que ele foi lançado, a Sony já sabia das homebrews, ela já sabia, né, já existia já o PL, já existia a Framework Boot, então a Sony lançou um patch
na BIOS desse console para impedir, né, ou melhor, para corrigir as brechas que permitiam o console abrir essas homebrews, e assim o console ficou incompatível com o FreeMake Boot, né, mas você ainda pode rodar coisa parecida nele, né, que eu já falei, é o Funtuna, o Fortuna, e outras alternativas ao FreeMake Boot. O OPL roda de boa, não tem por que se preocupar. Você provavelmente já viu rodando o OPL nesse 90.000 aí. Mas a questão é que algumas homebrews não funcionam nele, porque ele recebeu patch. A Sony lançou patch nele que corrigiram falhas de segurança. Agora, caso você só queira saber de OPL, ou então jogar normalmente, ele é melhor sim do que os outros, até do que o 70.000, porque ele é confiável, ele não superaquece. Tem gente que fala que esse aqui ele superaquece, porque o cooler dele é um pouco longe da saída de ar, e ele tem a tendência de superaquecer. Esses aqui eu não sei, mas o 70.000 superaquece. Eu já fui na feira procurando o 70.000 e o cara falou que a placa-mãe dele não é boa, que ele realmente tem essa tendência de superaquecer. O 90.000 não, o 90.000 ele não superaquece porque ele tem um design melhorado na ventilação dele que impede ele de superaquecer. É confiável isso aqui. A lente dele também é confiável. E esse foi o vídeo, pessoal. Espero que tenham gostado. Se você concorda ou discorda, fala aí nos comentários. E até a próxima.